Olá, bom dia. Estamos de volta, 2h50 pelo horário de Brasília, e eu convido você, a partir de agora, ficar muito bem informado na minha companhia. Apenas 7 países cumpriram os padrões de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde no ano passado. Esses dados foram levantados e divulgados agora na terça-feira. O relatório revela que a maioria dos países falha em cumprir os padrões da Organização Mundial da Saúde, OMS, para a qualidade do ar. O destaque vai para países da Oceania e do Caribe que apresentam baixas emissões industriais e um monitoramento mais eficaz da qualidade do ar. Os pesquisadores advertiram que a guerra contra a poluição atmosférica ficará mais difícil após os Estados Unidos encerrarem os seus esforços de monitoramento global, citando restrições orçamentárias, com mais de 17 anos de dados removidos na semana passada do site oficial de monitoramento da qualidade do ar, winner.gov, incluindo leituras coletadas no Chad. Segundo Christy Chester Schroeder, gerente científica de qualidade do ar da iCare, a maioria dos países tem algumas outras fontes de dados, mas isso terá um impacto significativo na África, porque muitas vezes essas são as únicas fontes de dados de monitoramento da qualidade do ar em tempo real disponíveis publicamente. Chad e Bangladesh foram os países mais poluídos do mundo em 2024, com níveis médios de poluição atmosférica mais de 15 vezes superiores às diretrizes da OMS, de acordo com os números compilados pela empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar, iCare. Apenas Austrália, Nova Zelândia, Bahamas, Barbados, Granada, Estônia e Islândia conseguiram atingir a meta, destacou a iCare. Lacunas significativas de dados, especialmente na Ásia e na África, obscurecem o panorama mundial e muitos países em desenvolvimento dependem de sensores de qualidade do ar instalados em edifícios de embaixadas e consulados dos Estados Unidos para monitorar seus níveis de poluição. As concentrações médias de partículas pequenas e perigosas transportadas pelo ar, conhecidas como PM2,5, atingiram 91,8 microgramas por metro cúbico no ano passado no país, um pouco acima de 2022. Mesmo que com um cenário um pouco melhor no ano passado, as cidades indianas, elas seguem dominando a classificação mundial dos centros mais poluídos por partículas finas, ao lado de metrópoles paquistanesas e da capital do Chad. A IQ Air, fabricante de um sensor de qualidade do ar amplamente utilizado internacionalmente, publicou um relatório sobre a situação da poluição em todo o planeta. De acordo com o texto, as cidades indianas, apesar de um cenário melhor em 2024, seguem dominando a classificação mundial dos centros mais poluídos por partículas finas. Ao lado delas estão as metrópoles paquistanesas e a capital do Chad. Na Índia, a concentração das PM2,5, partículas finas inferiores a 2,5 micrômetros de diâmetro, atingiu 50,6 microgramas por metro cúbico em média, ou seja, 10 vezes a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A taxa representa uma queda de 7% na comparação com 2023, mas o país ainda abriga 14 das 20 áreas urbanas mais poluídas por estas partículas prejudiciais à saúde humana. A área metropolitana com melhor qualidade do ar em 2024 foi Mayagüez, em Porto Rico, com concentração de PM2,5 de 1,1 micrograma por metro cúbico. De modo geral, a situação melhora tanto em qualidade quanto na coleta de dados na América Latina. Mas o relatório aponta uma exceção. Os persistentes incêndios florestais no Brasil impactaram vastas áreas com PM2,5 em algumas cidades dos estados de Rondônia e Acre, que quadruplicaram em setembro. Chile, Brasil e México lideram no número de cidades que informam dados de qualidade do ar, com 69, 50 e 46 cidades, respectivamente. Uma enorme pilha de latas de leite condensado caiu em um supermercado e atingiu uma cliente. A mulher ficou gravemente ferida.
Uma mulher que escolhia produtos em um supermercado de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, foi atingida por um carregamento de leite condensado após a queda de um pallet no interior do estabelecimento. O caso aconteceu nesse domingo, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira. O incidente foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um funcionário operando o equipamento, enquanto a cliente passeia pelas gôndolas e observa os produtos. Na sequência, o maquinário tomba e atinge a mulher. Pessoas que estavam em corredores próximos no momento do acidente ajudaram a retirar as caixas que estavam sobre a cliente ferida e prestaram socorro a ela. A mulher, uma jovem de 19 anos, foi encaminhada ao hospital de pronto-socorro do município. O estado de saúde dela é estável e aguarda por uma transferência para realizar uma cirurgia na pelve. A polícia deve instaurar um inquérito para apurar se houve imperícia no manuseio do equipamento. O caso agora segue sobre investigação. E agora um dado um tanto quanto preocupante, porque mais de 30 mil casos de malária foram registrados na reserva indígena Yanomami, na região norte do país, no ano passado. Quase metade desses casos foram de crianças. O surto de malária vem aumentando ano a ano. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registrados mais de 33 mil casos da doença, com um detalhe que a população desta etnia não passa de 27 mil. Significa que algumas pessoas foram contaminadas 2 vezes. Quase metade dos casos registrados são de crianças de até 9 anos de idade. Um dos principais fatores que contribuiu para o aumento dos casos foi a invasão da reserva indígena por garimpeiros ilegais. A prática contribuiu para o desmatamento da floresta, criando o ambiente perfeito para a proliferação do mosquito transmissor. A malária é uma doença infecciosa e os sintomas mais comuns são febre e calafrio, mas nos casos mais graves pode evoluir para a malária cerebral, causando sequelas neurológicas e até mesmo a morte. O tratamento precoce é essencial, mas a comunidade indígena não consegue acessar as unidades de saúde que em muitos casos não têm os recursos médicos necessários para atender os pacientes da região amazônica. O governo declarou estado de emergência em 2023 e tomou algumas medidas para enfrentar a doença. No mesmo ano, as invasões dos garimpeiros foram barradas e medicamentos foram enviados para as comunidades indígenas mais remotas. Mesmo assim, a situação não melhorou. Bom, gente, por hoje é só. Fique ligado em nossa programação, pois logo mais às 9 horas da manhã nós temos mais uma edição do Jornal Toda Hora e eu volto amanhã à meia-noite. Se você perdeu alguma coisa, é só acessar o nosso canal no YouTube e ficar muito bem informado e assistir quantas vezes você quiser. Te espero amanhã à meia-noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.